A partir de 1 de janeiro de 2026 e em períodos, que decorram daí para a frente, estará em vigor uma nova classificação no sistema de normalização contabilística para distinguir aquilo que são as microentidades, as pequenas entidades e as médias e grandes entidades. Esta classificação, ela é importante, como sempre foi, para podermos determinar qual a norma de contabilidade ou as normas de contabilidade que se aplicam àquela entidade, portanto, qual o normativo, e também que demonstrações financeiras a entidade vai ter de apresentar em função da classificação da sua dimensão. Ora, aquilo que está em causa é o Decreto-Lei número 126B de 2025, de 5 de dezembro, que efetivamente alterou o artigo 9º do Decreto-Lei 158 de 2009, bem como o artigo 9B. E as alterações, portanto, decorrem da classificação, da dimensão das entidades no sistema de normalização contabilística. Portanto, estamos a falar da classificação contabilística e que, a partir de agora, a partir de 1 de janeiro de 2026 e daí para a frente, funcionará da seguinte forma. Neste quadro aqui, temos o regime em vigor até ao final de 2025 e o novo regime de classificação a partir de 1 de janeiro de 2026. Só para fazermos a comparação. Então, nós classificamos uma microentidade até 31 de dezembro de 2025 como aquela entidade que não ultrapassava dois de três limites, em que temos o balanço 350 mil euros, o volume de negócios líquido 700 mil e o número de trabalhadores 10. A partir de 1 de janeiro de 2026 é considerada uma microentidade aquela que não ultrapassa dois de três limites. O balanço passa a 450 mil euros, o volume de negócios passa para 900 mil euros e o número de trabalhadores mantém-se em 10. Portanto, a nível de número de trabalhadores não há qualquer alteração no número limite. E, portanto, quando uma entidade ultrapassa durante 2 anos consecutivos 2 dos 3 limites, imaginem, por exemplo, que durante 2 anos consecutivos, uma microentidade tem um balanço, um ativo, por exemplo, de 460 mil euros, no ano a seguir 490 mil, por exemplo, no ano 950 mil euros, no ano a seguir 940 mil, 9 trabalhadores, basta ultrapassar 2 dos 3, não precisa dos 3, e os 2 dos 3 pode ser balanço, número médio de trabalhadores, volume de negócios, número médio de trabalhadores, ou balanço, volume de negócios líquido, portanto 2 dos 3. Ultrapassando durante 2 anos consecutivos, o tal exemplo que dei, passou a ser uma pequena entidade. Ora bem, as pequenas entidades são aquelas que já evoluíram, portanto já não são micro, porque já ultrapassaram os limites anteriores, mas mesmo assim não ultrapassaram dois dos três limites que eram até 31 de dezembro de 2025, 4 milhões de euros para o balanço, 8 milhões de euros para o volume de negócios líquido e 50 trabalhadores. Os novos limites em vigor a partir de 1 de janeiro de 2026 serão: o balanço passa de 4 milhões para 5 milhões, é o novo limite a ter em consideração, e o volume de negócios evolui de 8 milhões para 10 milhões de euros, novo limite a contemplar. Mantém-se os 5 trabalhadores. Portanto, se uma entidade não ultrapassar dois dos três limites definidos para as pequenas entidades, é assim uma pequena entidade. Se durante 2 anos consecutivos a entidade
ultrapassar os novos 5 milhões, 10 milhões, 50 trabalhadores, mas basta 2 dos 3, e mesmo assim ficar aquém de 20 milhões, 40 milhões e 250 trabalhadores, 2 dos 3, ela é considerada uma média entidade. Imagine-se uma empresa que num ano tem um balanço de 5 milhões e 100, um volume de negócios de 11 milhões, tem 48 trabalhadores. No ano seguinte, volta a ter um balanço e desta vez de 6 milhões, o volume de negócios de 15 milhões e passa para 52 trabalhadores, por exemplo. Mas basta ultrapassar 2 dos 3. Ou seja, como durante 2 anos consecutivos ultrapassou 2 dos 3 limites, ela passa a ser uma média entidade. E, portanto, as médias entidades já evoluíram, já não são pequena entidade, mas, mesmo assim, não ultrapassam os seguintes limites. Até 31 de dezembro de 2025 eram 20 milhões de balanço, 40 milhões de euros de volume de negócios líquido e 250 trabalhadores. A partir de 1 de janeiro de 2025, os novos limites para classificar uma média entidade é aquela que não ultrapassa 2 de 3, em que o balanço é 25 milhões, o volume de negócios 50 milhões e mantém-se os 250 trabalhadores. As grandes entidades são as entidades que ultrapassem 2 dos 3 limites das médias entidades. Se é uma média entidade e se durante 2 anos consecutivos ultrapassa 2 dos 3 limites de média entidade, passa a ser uma grande entidade. Mas entre médias e grandes entidades, o enquadramento normativo é o mesmo e o conjunto completo de demonstrações financeiras aplica-se. E por falarmos nisso, vejamos então qual é o impacto desta classificação para as entidades. Ora, quando se trata de uma média e grande entidade, elas estão sujeitas ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, o qual é constituído por 28 normas de contabilidade. E estas entidades, médias e grandes entidades, que obedecem ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, elas têm que apresentar um conjunto completo de demonstrações financeiras. Ou seja, balanço, a demonstração dos resultados, a demonstração das alterações do capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo. E nos modelos mais desenvolvidos, modelos esses já publicados há uns anos em Diário da República, os quais se mantêm exatamente os mesmos, e esses modelos são os seguintes. Portanto, uma média e grande entidade que obedece às 28 normas de contabilidade, ela apresenta o balanço no modelo geral e este balanço é o anexo 1. O anexo 1 significa que em Diário da República, isto já vai de 2015, o anexo 1 é o balanço, é o modelo de balanço a apresentar por uma média e grande entidade. É o modelo mais desenvolvido. O anexo 2 é o modelo mais desenvolvido do sistema de normalização contabilística para médias e grandes entidades, sendo a demonstração dos resultados por naturezas. O anexo 3 é a demonstração dos resultados por naturezas, aplicado então a médias e grandes entidades. Este anexo 3, mas é sempre uma opção, não é de caráter obrigatório. O anexo 4 é obrigatório e é a chamada demonstração das alterações no capital próprio, o modelo no qual nós nos baseamos para elaborar esta demonstração financeira, e o anexo 5 é o modelo de demonstração de fluxos de caixa que vai ser aplicado às médias e grandes entidades. E depois o anexo 6 é o modelo de anexo, as notas. Portanto, estas notas que nós temos aqui nas demonstrações financeiras do regime geral, elas fazem remissões para o anexo e, portanto, é um anexo também muito desenvolvido,
no seu modelo desenvolvido, no seu modelo geral, e portanto é assim, médias e grandes entidades, regime geral, 28 normas de contabilidade, balanço sim, modelo geral, demonstração dos resultados por naturezas sim, modelo geral, o anexo 2, demonstração dos resultados por naturezas é o modelo geral anexo 3, trata-se de uma opção. A demonstração das alterações no capital próprio, sim, o modelo geral, é o anexo 4. A demonstração dos fluxos de caixa, sim, tem que apresentar, o modelo é o modelo geral, o anexo 5. E o anexo, que tem a ver com as tais notas, sim, tem que apresentar no seu modelo mais elaborado, mais desenvolvido, e trata-se do anexo 6, identificado ali na publicação de 2015 do Diário da República. E, portanto, isto é aquilo a que se chama um conjunto completo de demonstrações financeiras, são todas. As pequenas entidades, portanto, aquelas que obedecem à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, e, portanto, identificamos ainda há pouco os limites para ser considerada uma pequena entidade, para ser classificada como pequena entidade, não ultrapassar um balanço de 5 milhões, novo limite, um volume de negócios líquido de 10 milhões, novo limite, 50 trabalhadores. E, portanto, estas entidades, elas apresentam 3 demonstrações financeiras. Ou seja, não é o conjunto completo, são apenas 3. E em modelos próprios. Apresentam o balanço no modelo reduzido, que é o anexo 7. Apresentam a demonstração dos resultados por naturezas, no modelo reduzido, que é o anexo 8. A demonstração dos resultados por funções, temos o modelo reduzido anexo 9, mas é uma opção, não é obrigatório. A demonstração das alterações no capital próprio, não apresentam. A demonstração dos fluxos de caixa, não apresentam. E o anexo, apresentam. As notas, mas em modelo reduzido. E, portanto, este anexo 7, 8, 9 e 10 é conforme aquilo que foi já em 2015 publicado em Diário da República. Portanto, o anexo 7, o modelo reduzido de balanço de uma pequena entidade. O anexo 8, o modelo reduzido da demonstração dos resultados por naturezas aplicado a uma pequena entidade, e temos ali as tais notas, a coluna de notas, assim como no balanço, para remissões para o anexo, para a divulgação através do anexo. Depois temos a demonstração dos resultados por funções no modelo reduzido, que é apenas uma opção, não tem caráter obrigatório. E depois o tal anexo, em modelo reduzido, e as divulgações, as quais se deverá recorrer aqui à leitura também da própria norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades, para sabermos como é que vamos elaborar aqui o anexo e as respectivas notas. Bom, as microentidades, as mais pequeninas, aquelas que não ultrapassam 2 dos 3 limites que anteriormente eu identifiquei, e que efetivamente passa agora, a partir de 1 de janeiro de 2026, para 450.000 euros de balanço, 900.000 euros de volume de negócios líquido, 10 trabalhadores mantém-se, não ultrapassar 2 dos 3. Então, estas entidades são aquelas que, em primeiro lugar, estão sujeitas à norma contabilística e de relato financeiro para as microentidades. E depois, em termos das demonstrações financeiras, elas apresentam um balanço, mas no modelo microentidade, que corresponde ao anexo 18, aqui em Diário da República, este anexo 18 é o modelo que nós vimos a utilizar para a elaboração do balanço das microentidades, com as respectivas rúbricas aplicadas a microentidades. E depois, no final deste balanço, existe a informação adicional e complementar, constituída aqui por 7 pontos, e que, no fundo, é a divulgação que a entidade tem que está obrigada, efetivamente, a elaborar. Portanto, estas entidades não desenvolvem um anexo como as médias e grandes e as pequenas entidades, não, têm esta informação adicional e complementar, e, portanto,
as microentidades, efetivamente, não desenvolvem anexo, isto é, substituído pela tal informação adicional e complementar que vem no final do balanço. Elas apresentam a demonstração dos resultados por naturezas, sim, e aqui esta demonstração dos resultados por naturezas também é no modelo próprio para as microentidades, com as rubricazinhas que se aplicam às microentidades. E, portanto, estas são efetivamente as consequências da classificação de média e grande entidade, pequena entidade, microentidade, tem a ver essencialmente com as normas de contabilidade que estão contempladas no sistema de normalização contabilística e também o conjunto completo ou não de demonstrações financeiras que se aplica às entidades em função da sua classificação. Não esquecer que a evolução de uma micro para pequena, de uma pequena para média, de uma média para grande, ou diretamente de um regime maior, a transição entre categorias opera nos termos do artigo 9A, quando a entidade ultrapassa ou deixa de ultrapassar, portanto, para avançar ou para regredir, dois dos três limites durante 2 períodos consecutivos e a mudança produz efeitos a partir do terceiro período. Ou seja, se estamos a falar de uma pequena entidade, que é atualmente uma pequena entidade, mas num ano ela tem um balanço de 6 milhões, um volume de negócios de 11 milhões e 45 trabalhadores. E no ano a seguir volta a ultrapassar os limites. 7 milhões de balanço, 13 milhões de volume de negócios, 48 trabalhadores, mas basta, já sabemos, 2 dos 3. Então ela, com estes novos números, a partir do terceiro ano, é considerada média entidade. Agora, uma entidade pode regredir. Ou seja, imagina uma pequena entidade. Ela neste momento está classificada como pequena entidade, mas durante 2 anos consecutivos não ultrapassa os limites contemplados para as microentidades. Então ela vai, eventualmente, regredir, se assim pretender, ao regime das microentidades. Portanto, esta questão é uma questão que tanto dá para a entidade evoluir de classificação, passar para uma classificação superior ou para uma classificação anterior. Ou seja, mas esta regra mantém-se, portanto, aqui não há alteração nenhuma, as alterações são apenas nos limites. Portanto, a regra geral de mudança de categoria mantém-se inalterada, operando a transição quando a entidade ou o grupo ultrapasse ou deixe de ultrapassar 2 dos 3 limites relevantes durante 2 períodos consecutivos, com efeitos a partir do terceiro período. Ainda sobre as alterações desta nova classificação, temos alterações ao nível dos grupos, e aqui é o artigo 9b. Portanto, a partir de 1 de janeiro de 2026 é classificado como um pequeno grupo, em base consolidada, não ultrapassam 2 dos 3 limites. Total de balanço 7 milhões e 500 mil euros, anteriormente eram 6 milhões. Um volume de negócios líquido 15 milhões, anteriormente 12 milhões. E 50 trabalhadores, 2 dos 3. Os trabalhadores, o número de empregados mantém-se inalterado. E temos agora também a classificação de médios grupos, em base consolidada, não ultrapassem 2 dos 3 limites, um total de balanço de 25 milhões de euros, um volume de negócios líquido de 50 milhões e 250 empregados. Os grandes grupos são agora classificados, nesta abordagem, a ultrapassagem 2 dos 3 limites aplicáveis aos médios grupos, portanto passa a ser considerado um grande grupo. Isto entra em vigor, portanto aplica-se
às demonstrações financeiras relativas a exercícios com início em ou após 1 de janeiro de 2026. Portanto, aquilo que consta aqui a verde são os novos limites para a classificação das entidades em microentidades, pequenas entidades, médias e grandes entidades. Esta classificação tem consequências nas normas de contabilidade que se aplicam, ou seja, no regime normativo do sistema de normalização contabilística, bem como ao conjunto de demonstrações financeiras que a entidade tem que apresentar. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.